Imagine o silêncio que vem após uma grande tentação. O mundo grita, oferece prazeres, aplausos, luxos, mas há aqueles que simplesmente fecham os olhos e recusam. Você já sentiu essa força dentro de si? Aquela voz mansa, mas firme, dizendo, não é por aqui? O vídeo de hoje vai revelar o que poucos têm coragem de encarar, o que acontece com o escolhido quando ele vira as costas para os encantos da luxúria mundana. Mas antes de mergulharmos nesse mistério espiritual, escute com atenção este salmo, que guarda um segredo profundo. Salmo 1:13. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso se apegará a mim. Se essa mensagem falou com sua alma, comente aí embaixo, Salmo 101. Sua participação ajuda outros a se conectarem com essa mesma energia. Agora, respire fundo, pois a jornada está apenas começando. O escolhido é alguém que carrega dentro de si uma centelha do eterno. Ele não se move pelos mesmos desejos que o mundo persegue. Enquanto muitos correm atrás da aprovação dos homens, das riquezas que enferrujam e dos corpos que envelhecem, o escolhido sente um incômodo sutil, uma espécie de saudade do que é puro, uma lembrança silenciosa de um lugar que seus pés nunca pisaram, mas sua alma reconhece. Recusar a luxúria não é apenas dizer não ao prazer momentâneo, mas sim afirmar, eu pertenço a algo maior. E quando ele diz não, o mundo começa a reagir. Os olhares mudam. As portas se fecham. Mas, misteriosamente, outras se abrem, portas que só a fé consegue enxergar. A recusa do escolhido é como uma vela acesa no meio da tempestade, pequena, mas teimosa em não se apagar. E é nesse momento que as forças espirituais começam a se mover. Há uma guerra invisível acontecendo, e aquele que recusa o brilho falso do mundo, atrai sobre si o olhar do alto. Imagine o silêncio que vem após uma grande tentação. O mundo grita, oferece prazeres, aplausos, luxos, mas há aqueles que simplesmente fecham os olhos e recusam. Você já sentiu essa força dentro de si? Aquela voz mansa, mas firme, dizendo, não é por aqui? O vídeo de hoje vai revelar o que poucos têm coragem de encarar, o que acontece com o escolhido quando ele vira as costas para os encantos da luxúria mundana. Mas antes de mergulharmos nesse mistério espiritual, escute com atenção este salmo, que guarda um segredo profundo. Salmo 1:13. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada disso se apegará a mim. Se essa mensagem falou com sua alma, comente aí embaixo, Salmo 101. Sua participação ajuda outros a se conectarem com essa mesma energia. Agora, respire fundo, pois a jornada está apenas começando. O escolhido é alguém que carrega dentro de si uma centelha do eterno. Ele não se move pelos mesmos desejos que o mundo persegue. Enquanto muitos correm atrás da aprovação dos homens, das riquezas que enferrujam e dos corpos que envelhecem, o escolhido sente um incômodo sutil, uma espécie de saudade do que é puro, uma lembrança silenciosa de um lugar que seus pés nunca pisaram, mas sua alma reconhece. Recusar a luxúria não é apenas dizer não ao prazer momentâneo, mas sim afirmar, eu pertenço a algo maior. E quando ele diz não, o mundo começa a reagir. Os olhares mudam. As portas se fecham. Mas, misteriosamente, outras se abrem, portas que só a fé consegue enxergar. A recusa do escolhido é como uma vela acesa no meio da tempestade, pequena, mas teimosa em não se apagar. E é nesse momento que as forças espirituais começam a se mover. Há uma guerra invisível acontecendo, e aquele que recusa o brilho falso do mundo, atrai sobre si o olhar do alto. Quando um escolhido rejeita a luxúria, ele não apenas se distancia do pecado, mas se aproxima da sua essência original. É como se uma casca fosse retirada e a alma começasse a brilhar com sua luz verdadeira. A luxúria não é apenas carnal, ela também é espiritual. O desejo insaciável por controle, poder, aparência, status. Ela envolve o ser humano em uma ilusão de eternidade na matéria, escondendo a verdade de que somos poeira e sopro. O escolhido, ao recusar essa ilusão, desperta o espírito. Mas essa decisão tem um preço. Ele será tentado com mais intensidade, pois o mundo odeia perder um de seus filhos. Serão vozes, imagens, situações criadas para que ele caia. Mas cada queda evitada se torna um degrau de ascensão. Cada não dito com firmeza é um escudo que se levanta.
E o céu começa a observar com atenção, pois a jornada de um escolhido se desenha não nas vitórias fáceis, mas nas recusas que ninguém viu. E agora, pare por um segundo. Se essa mensagem tem feito sentido para você até aqui, comente a palavra: eu escolho a luz. Isso não é apenas um gesto, é uma declaração espiritual. Pois quem escreve, manifesta. E o que é manifestado, ganha força no invisível. Continue com a mente e o coração abertos, pois estamos apenas no início. Recusar a luxúria é como andar por um campo minado de prazeres imediatos, onde cada passo requer discernimento. O mundo sempre vai oferecer atalhos, promessas de felicidade rápida, de prazer sem consequências, de uma liberdade sem freios. Mas o escolhido sabe que aquilo que brilha nem sempre é ouro. Ele sente nas entrelinhas das propostas mundanas a armadilha disfarçada. E mesmo que todos ao seu redor mergulhem sem pensar, ele hesita. Não por medo, mas por consciência. É o espírito que o alerta, é a presença que o guia. A recusa do escolhido é o sim para algo maior que o mundo ainda não compreende. A luxúria, na verdade, é o reflexo da alma que perdeu o eixo. É o eco de uma carência que busca ser preenchida com excessos. Mas o escolhido, ao recusar, inicia uma purificação. Ele começa a ouvir mais do que sente, ver além do que os olhos mostram. Cada recusa afia seus sentidos espirituais. Ele percebe que a carne grita, mas o espírito sussurra. E o segredo está em silenciar os gritos para ouvir o sussurro. O mundo, ao perceber esse movimento, começa a chamá-lo de estranho, de frio, de fanático. Mas o escolhido sabe, ele não é daqui. Ele está apenas de passagem. Cada vez que nega a luxúria, ele se reconecta com o propósito. E o propósito nunca habita nas distrações. Ele é silencioso, firme e eterno. O que acontece com o escolhido quando ele diz não ao mundo? Ele começa a ouvir o céu. E o céu, diferente da terra, não precisa de aplausos, apenas de obediência. Quando o escolhido se distancia da luxúria, ele sente uma solidão profunda. Mas não é ausência, é depuração. O espírito começa a se libertar das vozes externas, das opiniões vazias e das imagens que o prendiam ao chão. O céu, então, permite esse deserto. Porque é no silêncio que Deus fala mais alto. Aquilo que antes chamava atenção, os rostos, os corpos, as vitrines, os flashes, perde o brilho. E uma nova luz começa a surgir. Uma luz que não fere os olhos, mas ilumina a consciência. Esse é o momento mais sensível da jornada, pois o escolhido começa a enxergar verdades que doem. Ele vê que o mundo está embriagado de si mesmo, girando em torno do próprio ego. Mas ao recusar esse convite ao prazer sem propósito, o escolhido se torna um sinal vivo de resistência espiritual. E todo sinal que aponta para o alto, inevitavelmente será atacado pelos que rastejam. Rejeitar a luxúria é como destruir um altar falso dentro de si. Um altar onde o ego reinava e era alimentado por aplausos, desejos e vaidades. Mas quando esse altar cai, surge um novo trono, o da presença divina. O escolhido sente que algo mudou dentro dele. A energia que antes dispersava, agora se concentra. O olhar fica mais profundo. As palavras mais medidas. O silêncio mais revelador. Mas esse novo estado não vem sem luta. O adversário espiritual não desiste fácil. Ele envia setas mentais, memórias sensuais, armadilhas de vaidade, elogios que inflamam, convites que testam. Tudo sutil, tudo maquiado de beleza. Mas o escolhido, afinado pelo espírito, já não cai tão fácil. Ele ora em silêncio, clama com os olhos, recusa com firmeza. A cada recusa, ele se torna mais forte, mais lúcido, mais santo. A cada não dito ao mundo, é um sim gritado no céu. O mundo não entende a renúncia. Ele interpreta como fraqueza, repressão, medo. Mas o que poucos sabem é que a verdadeira força está justamente na capacidade de dominar os impulsos. O escolhido entende isso. Ele sente que o corpo é templo, não vitrine. Que o espírito é rei, não servo do desejo. E essa consciência transforma sua atmosfera. Pessoas começam a se afastar. Outras se aproximam. As relações mudam.
As intenções se revelam. A vida do escolhido entra em um novo ciclo. Menos barulho, mais verdade. Menos aplauso, mais propósito. Ele não vive mais para ser desejado, e sim para ser usado por Deus. E isso, por si só, já é um milagre. Porque o mundo ensina a exibir, a vender a imagem. Mas o reino ensina a ocultar, a proteger o que é sagrado. E o escolhido entende que sua essência não é espetáculo, é altar. Se essa mensagem está tocando sua alma, comente aqui embaixo: minha essência é altar. Escreva isso com fé, pois quem manifesta no mundo visível, transforma no invisível. Suas palavras têm poder. E quando muitos se unem com o mesmo coração, o céu se movimenta. Agora, entenda, a luxúria é uma força que seduz com doçura, mas aprisiona com dor. É o veneno que vem em taça de ouro. É o laço que se esconde num beijo. Por isso, o escolhido precisa vigiar. Não apenas o que vê, mas o que sente. O coração é traiçoeiro, e pode desejar o que destrói. Mas quando ele se enche da palavra, se torna firme, como uma rocha em meio à correnteza. E mesmo que tudo ao seu redor seja sensual, carnal, provocador, ele se mantém sóbrio. Porque ele conhece o preço da queda, e conhece a recompensa da fidelidade. E no fim, é isso que sustenta um escolhido, a certeza de que resistir vale mais do que sentir. Há um brilho diferente nos olhos de quem venceu a luxúria. É um brilho sereno, que não precisa ser notado, porque já foi reconhecido no céu. Esse brilho não vem da vaidade, mas da verdade. Não vem do corpo, mas da alma. O escolhido que diz não à luxúria começa a atrair o que é puro. Ele passa a caminhar com mais leveza, a respirar com mais consciência, a se conectar com pessoas que vibram na mesma frequência. É como se um novo campo energético o envolvesse. E as tentações continuam, mas já não têm o mesmo peso. Elas perdem força diante da luz que ele carrega. Porque aquele que se nega por amor a Deus, se fortalece pelo amor de Deus. E essa força não se compra, não se aprende, não se imita. Ela nasce da intimidade. E só quem já foi tentado e resistiu sabe o quanto essa intimidade é sagrada. Resistir à luxúria não é ser frio, é ser fervoroso. É amar tanto a Deus que não se deseja ferir o vínculo com Ele por um prazer passageiro. E o mundo não entende esse tipo de amor. Ele chama de repressão, de religiosidade. Mas o escolhido sente que está mais vivo do que nunca. Cada vez que fecha os olhos para o pecado, ele abre os olhos do espírito. E começa a enxergar coisas que antes estavam ocultas. Percebe intenções, lê olhares, ouve além das palavras. Porque a alma que se purifica adquire visão espiritual. E quem enxerga com os olhos do espírito não se encanta facilmente. O falso perde o sabor. O exagero cansa. A nudez desnecessária fere. O escolhido começa a desejar aquilo que edifica, que cura, que constrói. E nessa nova busca, ele descobre que a verdadeira beleza é a que permanece quando todos os aplausos cessam. Recusar a luxúria é também recusar o controle do mundo sobre seus sentidos. É declarar: minha mente é consagrada, meus olhos são consagrados, meu corpo é consagrado. E isso é guerra espiritual. Porque o inimigo trabalha justamente nos sentidos, o que você vê, ouve, sente. Ele infiltra o veneno nos detalhes. Mas o escolhido, ao discernir isso, se posiciona. Ele não é perfeito, mas é atento. E quando cai, se levanta rápido. Não se justifica, não se entrega. Ele busca, jejua, clama. A resistência se torna estilo de vida. E isso não o torna frio, mas cheio de fogo interior. O fogo que queima o desejo impuro, que ilumina a escuridão, que aquece o espírito. Um escolhido que resiste à luxúria se torna como Daniel diante do banquete da Babilônia, firme, focado, diferente. E é essa diferença que faz o céu se inclinar e dizer: ali está alguém que me honra. Se você chegou até aqui, comente: eu sou como Daniel. Porque isso é mais do que uma frase. É uma afirmação espiritual. Agora, entenda, o que acontece com o escolhido quando ele diz não à luxúria? Ele se torna um guardião de portais espirituais. Deus começa a confiar mais em sua intercessão, em suas palavras,
em suas decisões. Porque quem domina a si mesmo, pode ser usado para dominar ambientes. O escolhido passa a ser luz em lugares escuros. Sua presença incomoda os impuros, não por julgamento, mas por contraste. E isso é profético. Porque Jesus mesmo disse que a luz incomoda quem ama as trevas. O escolhido, então, passa a carregar uma presença que não é dele. É o Espírito que o envolve. E onde ele pisa, o ar muda. Onde ele fala, o véu cai. Onde ele ora, algo acontece. E tudo isso começa com uma recusa. A recusa da luxúria é o início da autoridade espiritual. É como se Deus dissesse: agora posso confiar em você. Porque quem recusa o prazer ilícito, está dizendo: prefiro tua presença do que qualquer prazer passageiro. E esse tipo de amor move o céu. O escolhido passa a ter revelações, sonhos, intuições. O tempo dele muda. As prioridades mudam. Ele já não quer ser notado, ele quer ser útil. Já não quer ser desejado, quer ser lembrado pelo impacto que deixa. E tudo isso se transforma em autoridade. Não autoridade humana, mas celestial. Aquele que diz não à carne, passa a ser ouvido no céu. Suas orações pesam. Suas palavras tocam. Seu silêncio incomoda. Ele se torna como um templo vivo. E esse templo não exibe ouro nas paredes, mas tem glória no altar. E o mundo pode até zombar, mas os céus silenciam e agem. Chegamos ao final dessa jornada. E agora, talvez você compreenda o que realmente acontece com o escolhido quando ele recusa a luxúria do mundo. Ele não perde, ele ganha. Ganha clareza, profundidade, paz. Ganha discernimento, gana espiritual, propósito. Ganha autoridade, liberdade, intimidade com o divino. Recusar a luxúria é um ato de rebelião contra um sistema que quer reduzir o ser humano ao prazer. Mas o escolhido se recusa a ser raso. Ele quer mergulhar no mistério, ser templo e não vitrine, ser luz e não apenas brilho. Que você, ao ouvir essas palavras, sinta dentro de si a confirmação de que esse chamado também é seu. Se foi tocado por essa mensagem, compartilhe. Envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. E comente: eu escolho o sagrado. Até o próximo sinal, aqui no canal Sinais dos Escolhidos.